Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. A única forma de mudar de vida é mudando de ambiente? Você já percebeu que muitas vezes a gente tenta mudar, a gente faz um esforço danado e a gente fica pensando que a gente é preguiçoso, que a gente não conseguiu. Mas tu já parou para pensar que muitas vezes pode ser o ambiente que tu está inserido? Eu vou te contar uma história que eu ouvi no podcast, tá? Da minha professora Andréa Vermont, professora de psicanálise. Para quem não conhece, siga ela porque ela é maravilhosa. E ela contou uma história nesse podcast que me chamou muita atenção e por isso eu tô gravando esse vídeo. Ela contou a história do caranguejo e essa história foi a seguinte. Eu vou contar do jeito que eu lembro, assim, rapidamente, mas foi assim, o vô dela chamou ela quando ela era pequena pra ir pegar caranguejo, ou pescar caranguejo, eu não sei como se fala, tá? Nunca peguei caranguejo, nunca pesquei caranguejo. Mas ele convidou ela quando ela era pequena e ela foi junto com ele, acompanhou e passou uma tarde lá pegando os caranguejos. Ela ficou vendo, né, o vô dela fazendo aquilo. Ele tinha um balde pequeno de mais ou menos uns 5 litros e foi colocando muitos caranguejos ali, todos vivos, né? E de repente ela perguntou para ele por que todos eles, além de estarem vivos ali, os caranguejos, eles não saíam do balde, né? Aí o vô dela disse: calma, observa e fica quietinha aí. Passou mais um tempo, né? Ela ficou observando e a mesma coisa continuava acontecendo. E ela voltou a fazer a mesma pergunta para o avô dela. Então ele respondeu. Ela perguntou de novo, né? Por que todos esses caranguejos aí dentro desse balde tão pequeno e nenhum consegue sair, nenhum sai para fora? Ele falou: olha ali, minha filha. Quando um tá quase saindo, o outro puxa ele de volta. Então todos ficam aqui no mesmo lugar. E essa história me chamou muita atenção nesse podcast e eu fiquei refletindo muito em relação a isso. E ela é uma metáfora, né? Porque muitas vezes a gente até tenta, a gente se esforça e a gente tá fazendo um esforço tremendo, porém tem alguém que nos puxa para baixo. Isso pode ser parentes, amigos, colegas, e não é por maldade ou porque eles não gostam da gente, nada disso, mas é porque eles não querem sair do balde. Então, eles nos puxam junto. Então, a partir desse podcast que eu assisti, eu fiquei com essa pergunta, né? Ecoando na minha cabeça, de a única forma de mudar de vida, de fato, é mudar de ambiente. E eu te faço essa pergunta hoje, né? Então, eu fiquei com essa pergunta e achei ela muito interessante, que eu acho que é uma reflexão importante, até pela data que a gente está se aproximando, né? Fim de ano, e às vezes a gente quer mudar de atitudes, a gente quer mudar de vida, mas o nosso ambiente ele não deixa, ele acaba nos limitando bastante. E a mudança de ambiente nem sempre ela é uma mudança física, né? Hoje provavelmente, muitas vezes não existe a possibilidade de você que está aí me escutando mudar de casa. Você que mora com os pais, sair da casa dos pais, talvez você teria que se organizar financeiramente para fazer isso. Mas esse começo, ele é importante a partir dessa mudança de hábito, né? Mudar o que tu escuta, mudar, nesse momento se não pode ser uma mudança física, mudar o que tu escuta, mudar as conversas, mudar teu comportamento, mudar inclusive para quem tu conta os teus sonhos, os teus planos, isso eu já comentei em outro vídeo. Então, aos poucos, tu vai tendo essa percepção, porque cada vez que a gente tenta
Mudar a gente faz um esforço tremendo e a gente não consegue porque sempre tem alguém que puxa. O exemplo mais comum, e eu passei muito por isso, o exemplo mais comum é quando a gente começa a cuidar da alimentação, ir na academia. Esse é o mais comum que veio agora na minha cabeça, porque sempre a gente está tentando emagrecer, sempre a gente está tentando, de alguma forma, ter uma alimentação mais saudável. E basta a gente falar isso, que as pessoas, né? Ah, mas a vida é uma só? Ah, vai deixar de comer isso aqui. E aí começam os convites, e começa a vir todo mundo. Ah, mas é só hoje. Ah, mas é só um pouquinho, experimenta um pouquinho, fiz pra ti. Sabe aquela coisa? E acaba que a pressão, né? Tu acaba cedendo. Porque isso é muito mais forte, né? Já é uma coisa muito difícil a gente conseguir fazer que o nosso cérebro tenha novas atitudes, tenha novos comportamentos, já é bem difícil. Mas quando a gente não tem incentivo e depende só da gente, é mais difícil ainda. E quando tem essas tentações, as pessoas ali, ah, mas é só hoje, é só um pouquinho, ah, para de besteira, tá bom assim, sabe aquela coisa toda assim? A gente acaba desistindo, porque é muita coisa contra. E o nosso cérebro, ele tende a querer fazer o que é mais fácil para gastar o menos energia possível. Isso é científico, né? Então, realmente pensando por esse lado, é real. A gente só consegue mudar de vida mudando de ambiente. Porque a gente estando com as mesmas pessoas, tendo os mesmos comportamentos, a gente não tem como sair. Então, às vezes, quando a gente ouve as pessoas dizendo assim, ah, tu é a média das 5 pessoas que tu mais anda, que tu mais convive, é real. Se tu for parar para analisar, a gente acaba tendo os mesmos comportamentos com aquelas pessoas. E é automático. A gente acaba tendo mesmo. E não é uma crítica, nada disso, só que às vezes a gente não se dá conta de que estamos em situações e passando por dificuldades, porque ainda a gente carrega também, além de tudo, ainda mais crenças, né? De, ai, tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil, e um concorda com o outro, e vamos beber para esquecer, vamos comprar, não sei como vou pagar. Sabe essas coisas assim que a gente vai se anestesiando para não ver de fato os problemas, né? E para não ver de fato também que chega um momento que a gente tem que dar essa volta, que a gente precisa fazer essa mudança, que a gente precisa em algum momento dar essa virada, entendeu? A gente precisa demais. Então, com isso, eu quero dizer que nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, e eu já venho pensando muito nisso, eu já venho pensando demais em o ambiente, de tudo que eu tenho feito, das pessoas que me cercam, e que eu não quero mais ter os mesmos resultados de todos os anos da minha vida até aqui. Eu resolvi que agora eu preciso ter outras atitudes. Então, o meu recado aqui para ti é que sim, a única forma de mudar de vida é mudando de ambiente. Mas lembra, não é fisicamente. Começa hoje a fazer poucas mudanças. Escuta outro tipo de música, come diferente, vai fazer um exercício, uma caminhada, que seja 10 minutos. Lê algumas páginas de um livro. Faça coisas que tu não tem o hábito de fazer. E tu vai vendo que com o passar dos dias, tu vai se habituando com um novo ser, tu vai vendo que tu é diferente, que tu tá gostando de outras coisas que tu nem sabia que tu gostava. Porque às vezes a gente só diz assim, ah, eu não gosto, mas tu nem provou, tu nem sabe se tu de fato gosta ou não. Então o meu recado aqui é, vá mudando de ambiente para que tu tenha novos resultados.
Muda porque vale a pena mudar. O mundo é imenso e a gente tem muita coisa para conhecer, a gente tem muita coisa para construir. E se o ambiente que tu tá hoje, ele não te faz feliz, ele não está mais te agregando, tenta de alguma forma sair, faz o esforço, não fica no balde, porque tu não é um caranguejo e a vida é feita pra gente ser feliz e pra gente aproveitar o máximo possível. Eu agradeço por ter me visto, né? Assistido até aqui. Peço que dá um like, que seja um seguidor do nosso canal e compartilhe esse vídeo para quem precisa estar ouvindo essa mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo.